ansiedade da informação. O que seria isso e como saber que eu estou enquadrado, Engo? É interessante disso, porque a ansiedade é quando nós temos um conhecimento e achamos que temos que buscar um conhecimento ainda maior. E isso vai gerando para o indivíduo um vazio. E nesse vazio, o que começa a acontecer? Sentimentos de falta. E nessa falta ele começa a buscar de uma forma exacerbada, que vai gerando alguns transtornos, até na forma como ele se apropria de tanta informação e como processa ela. Agora, além de chegar às informações, vai deixando a gente meio assim, com desejo, né? Cada dia que passa você quer saber mais, cada vez né? mais, cada vez mais, cada vez mais. E acaba também gerando isso em nós, né? Sim. Aquilo que a gente começou falando no programa, um desejo de estar conectado 24 horas para saber mais e mais. O que tá... Tem gente hoje que já não consegue mais, né? Ficar desconectado. Isso acaba criando mesmo uma dependência? Sim, além de criar uma dependência, muitas vezes esse excesso de informação buscado pouco é utilizado. E às vezes a pessoa não consegue nem filtrar e desenvolver e elaborar algumas outras capacidades. Agora, a gente percebe também, né, que a gente começou a falar aqui no programa, que principalmente a gente vê isso com os jovens, né, essa capacidade de estar à frente do computador, falando com os amigos, ouvindo uma música e ainda com um caderno de estudo. Você acha que a pessoa consegue mesmo fazer tudo isso? Alguma dessas situações não vai sair tão bem elaborada, né? Porque, na realidade, ele não consegue se concentrar e ter todo o conhecimento para desenvolver uma tarefa. Ele consegue, realmente, estar teclando ao mesmo tempo, ouvindo música e estudando. Só que, por exemplo, o estudo vai ficar muitas vezes no prejuízo. E como que isso influencia na nossa saúde e na nossa qualidade de vida? O que a gente perde quando a gente entra numa situação como essa? Primeiro, às vezes a gente vê casos de crianças que fazem, por exemplo, 1000 atividades ao mesmo tempo direcionado à informação. Isso acaba gerando um estresse. Um estresse pela demasia da informação vai gerar perdas de capacidade em absorver o conteúdo. Então já começa por aí, você já começa a desenvolver uma patologia que vai dificultar o seu aprendizado. Então, selecionar aquilo que é importante para o momento. Criar um filtro nas informações que vão ser recebidas. Como que os pais podem ficar atentos a isso? Como eu vou perceber que meu filho está além do necessário? Às vezes o pai pode ter atenção quando aquele filho não desgruda, por exemplo, do celular por nada. 24 horas conectado na internet e fazendo outras atividades. Por exemplo, hora do almoço. Não é uma hora de um diálogo, de uma conversa, troca entre família. Seria importante o quê? O celular desligado. Né? Vai estudar, o celular vai junto? Não. Né? Agora, muitas vezes ele vai utilizar a internet para fazer os seus estudos. Isso também é importante a gente checar aonde que ele está buscando informação, como isso está acontecendo dentro dessa realidade. Para verificar essa questão, né, do direcionamento, o uso correto desses meios tecnológicos. Porque a sensação que dá hoje, não sei se você sente aí em casa, Rodrigo, é que hoje as informações que chegam a nós, né, durante o mês, dá a sensação que é o que o meu tataravô soube a vida inteira. Não dá uma sensação assim? Pois é, isso mesmo, Dice. A gente estava falando, hoje é o Dia Internacional do Idoso, né? Mas com certeza a quantia que nós recebemos hoje, a minha avó, a minha bisavó, ela na vida toda foi o que ela... E nem precisa chegar ao tataravô, né? Eu acho que já o avô, né? Em muitos casos... Em muitos casos, sim. Né? Para quem tem, né, tem mais idade aí, com certeza... Porque com a chegada da internet, isso viabilizou bastante também, não é? Eu acho que a internet, claro, tem os seus benefícios, enfim, mas é incrível, é só você abrir, não precisa nem ir, às vezes, né, nos sites, enfim. Você abrir no seu e-mail e seu Facebook, já desce todo o avalanche sobre a sua cabeça, né? E aí cai naquilo que você disse, né? Parece que a gente não está conseguindo mais guardar tudo na cabeça, a gente não tem mais essa capacidade, não é? Nós temos tanto acesso a tanta informação ao mesmo tempo que, de repente, que nem vocês mesmos falaram, a carta, hoje você manda e-mail, você recebe e-mails de milhões de pessoas, pronto. Você acessa páginas e conhece vários fatos ao mesmo tempo. Por exemplo, numa rede de relacionamento, você vê quantas coisas seus amigos postaram.
responder a tudo isso começa a gerar até dificuldades. Então, é uma facilidade, mas que começa a gerar também o quê? Perdas. Porque nem sempre você consegue concatenar e produzir todo aquele conhecimento. Agora, esse avanço tecnológico eu acho uma coisa fabulosa, que você interage com as pessoas, né, em segundos. Antes você escrevia uma carta, ela ia chegar daí 5 dias, né? Você pode estar falando com um amigo que está fora do país. Fora do país. Você pode mantê-lo atualizado daquilo que acontece aqui, né? Então, esses são ganhos imprescindíveis desses avanços tecnológicos. Mas já volto a dizer, a questão do uso e a forma controlada que vai possibilitar realmente ganhos e não perdas. É verdade. E esse risco, né, de você cair nesse vício mesmo, né, de querer ficar conectado o tempo todo porque você precisa. Mas existe uma hora, né, para você parar, para você olhar outras coisas, para você conviver, para você estar com as pessoas, para você, sei lá, ler um livro, por que não, não é? Sim, e é interessante, quando a gente sai, às vezes, numa rotina diária qualquer, você passa, por exemplo, num restaurante ou numa lanchonete, hábito você ver pessoas sentadas em volta de uma mesa e poucas dialogando, geralmente na internet, através do seu celular. É incrível, as pessoas estão falando com você. Sim. Gente, eu já falei isso aqui no Manhã Viva, porque eu acho um horror, Rodrigo. Você está conversando com a pessoa, ela está, tá. Aí você fala, meu Deus, será que ela está prestando atenção mesmo? Às vezes eu pergunto, você entendeu o que eu falei? Porque fica complicado, porque a gente precisa daquela questão do olhar, da atenção do outro. E nem sempre a pessoa tem. Então, muitas vezes, participar de uma conversa hoje se torna um pouco complexo. E às vezes a pessoa vai perdendo algumas habilidades de relacionamento. Se nós, né, já estamos vivendo essa situação de ansiedade de informação, gerando uma série de situações, como a gente viu aí o testemunho aí do jornalista, né, dizendo que ele está tomando remédio já por causa disso, já imaginou as nossas crianças? Então, atenção aos pais também, não é? E aí é um fator importante, porque na etapa do desenvolvimento da criança, né, é necessário possibilitar a ela acesso à informação, isso com certeza, mas também a possibilitar a ela outros ganhos, outro contato com a realidade, por exemplo, contato com a natureza. Tem criança hoje que não sabe o que é a natureza, não conhece um animal de perto, não tem essa possibilidade, não consegue construir um outro tipo de pensamento a não ser só através dos jogos, que acaba limitando um pouco. Ele abre algumas habilidades, mas limitam outras. Então, dá um tempo para essa criança a gerar outros aprendizados, não ficar só focado na internet. Outros jogos lúdicos, né? Coisas assim que envolvam mais pessoas. Inclusive, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Você já pode ficar aí com a gente amanhã às 9h45. A gente tem um assunto falando mesmo das crianças, não é? Falando um pouquinho disso, né? Dessa coisa lúdica, de educação, enfim. Mas cuidado também aos adultos, né? Porque eu estava falando aqui durante a nossa conversa que às vezes o adulto ele está tão conectado, né? E a gente vai falar, meu filho, vem para cá, vamos conversar um pouco. Ele até se incomoda quando é chamado. Então, se eu tenho um amigo assim, ou se é meu esposo, alguém próximo a mim, é preciso também orientá-los, que pode chegar a uma situação mais drástica, não é? Sim, é aquela questão, é preciso que você dê um toque. Se nós nos sentimos incomodados na presença de um colega, pela forma como ele está agindo, pela pouca atenção que ele dá, pela forma de relacionamento, é importante sim, porque muitas vezes a pessoa fica tão focada que ela fica meio que alienada a esse processo. De repente ela não tem consciência onde ela pode chegar. E ela não consegue nem perceber os outros. E é tão interessante que a vida dela começa a girar em torno dessa realidade. E às vezes essa busca gera até o desenvolvimento de algumas patologias. Ok. Paulo, muito obrigada pela sua presença, viu? E eu quero dizer a você em casa justamente isso. Essa, né, é a nossa preocupação do dia de hoje, né, Rodrigo? Cada dia a gente a gente senta para pensar nas pautas, nos assuntos, enfim. E hoje a mensagem que a gente quer levar à sua casa é justamente essa, né? Cuidado, né, com isso, com o isolamento nas redes sociais, né? Existe vida, estamos aí na primavera, está tudo florindo, olhe para a natureza, vai viver sua vida, vai conversar, vai se relacionar, isso faz bem. E cuidado, né, porque pode gerar ansiedade e da ansiedade partir para várias outras coisas que vai prejudicar, sim, a sua saúde e a sua qualidade de vida, tá bom?